Qual é, como a gente falou sobre pecado do corpo, vontade do corpo, personalidade do corpo, veja aí, né? O corpo é vivo, você tem que conversar com ele. Existem pecados para o corpo. Você não sabia, né, que existia pecado para o corpo. A pessoa pode pecar contra o seu próprio corpo e está escrito na Bíblia, escritado. Agora, eu quero saber qual é a primeira vontade do corpo, a primeira. Quem acertar, eu tiro o meu chapéu. Veja aí sobre pecados do corpo, né? Volte à live, assista a live de novo, no dia 6/4. Agradeça a Deus por sua vida, pastor, por nos ensinar o sobrenatural. Tereza Cristina, obrigado. Emerson, tem um sonho, né, Emerson? Mas eu vou interpretar seu sonho amanhã, por favor. Amanhã, com certeza, tá? Mas eu quero saber qual é a primeira vontade do corpo, disso aqui, da carne. Veja aí, corpo, alma e espírito, Joilson de Assis, né? Fome, não. A primeira vontade do corpo. Vamos lá? Vamos, José Elioda Silva, Isadora, quem é que sabe? Qual é a primeira vontade do corpo? Porque o corpo ele tem as suas próprias vontades. Comer demais, não. Qual foi a primeira vontade do seu corpo? Qual foi a primeira vontade do seu corpo? Quem vai acertar? André? Hein, André? Sede? Não. Vamos comer chocolate? Não. É verdade, pastor. Pecado contra o corpo é um bom ensino. Gostei, pois não sabia que podia pecar contra o próprio corpo. Pois peca. Cagar? Não. Dormir? Não. Quem será que vai acertar? Qual é o sacerdote? Qual é a sacerdotisa? Descansar? Não. Preguiça? Não. Beber água? Não. Sono? Não. Inclusive você teve. Viver? Sim. No geral, o corpo, desde que é espermatozoide, né? Cuidar, alimentado? Não sei. Maria, oi. Teve uma mulher da Bíblia que teve. Primeira vontade do corpo. Do filho dela. O filho dela chamava Isaque. Isaque? Porque eu estou falando em francês. Se você não estudou francês, me desculpa aí, tá? Por favor. Eu vou falar em português. Fazer amor. Olha! Não. Prosperidade. Qual é a primeira vontade do corpo? O filho de Sara teve. Será que ninguém vai pegar, velho? Gerar, respeitar acordo? Não. A gente falou que a carne é viva, né? E que ela é uma pessoa. Isadora acertou. Isadora, ela é uma sacerdotinha. Isadora, ela acabou de acertar agora. É o desejo de bucho, é o primeiro desejo do corpo. A mulher está buchuda, ela não gosta de chocolate. De repente dá uma vontade tão grande de comer. E ela chega pro marido: compre chocolate para mim. O marido disse para ela: tu tá doida, mulher? Tu não gosta assim. E ela diz para o marido: estou sentindo o cheiro de chocolate. Eu quero comer chocolate. Vá agora e compre para mim. O marido vai no centro, compra 5 barras de chocolate.
Quando chega em casa, a buchuda agarra logo o pacote, senta no chãozinho, abre as pernas que nem um moleque buchudo e começa a comer tudo, se lambuza e vai vomitar. Ela vomita o chocolate, lava a boca e começa a comer de novo. Então o marido diz: tu tá doida, mulher, tu não gosta de chocolate. Ela come 3 barras de chocolate sem parar. Ela endoidece no chão, abre as pernas e come que nem uma moleca. Era o desejo de bucho que o filho dela teve, e ela comeu chocolate a vida toda. Ela vomitava, tomava chocolate quente, vomitava de novo, tomava de novo. É o primeiro desejo da carne, é o desejo de bucho. E sabe quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher de um amigo meu. Essa mulher de um amigo meu, ela é uma mulher de um amigo meu. É não? É tu, né? É a Alcione. A Alcione chegou pra mim e fez: ó, se for dar algum presente pra mim, não dê de chocolate não, que eu odeio chocolate. Deteste-o, que é em francês, né? Aí ela nunca gostou de chocolate. Olha. Aí quando ela embuchudou de Petros, aí chegou um dia, ela estava sentindo cheio de chocolate, gosto de chocolate, e ela disse para mim: compre barras de chocolate para mim. E ela gosta de chocolate amargoso. Eu não estava comendo chocolate agora? É chocolate da Páscoa. É chocolate, como é o nome? É da Cacau Show. Eu só gosto de chocolate amargo. Ela também. Meu amigo, Petros é doido por chocolate. E a Alcione odiava chocolate, mas o desejo foi tão grande que ela se entufou de chocolate, ela comeu, ela só faltou enfiar pelo ouvido. Se lambuzou todinha. Era o desejo de bucho. Então, o primeiro desejo da carne é o desejo de bucho. E acontece dentro da barriga da mulher. A Isadora pegou. E esse desejo aparece na barriga de Sara, quando Sara deseja comer o que Aga estava comendo, e Aga não deu, tá? E aí houve a briga das mulheres. O desejo de bucho, você já teve algum desejo, Alexandra? O desejo de bucho não é da mãe, o desejo de bucho é do bebê. Mas deixa requisito, porque até hoje a Alcione gosta de chocolate amargo. Né? Então ela mudou totalmente. Então o primeiro desejo da carne é o desejo de bucho. E esse desejo de bucho é perigoso, porque se não for satisfeito, então pode causar problema na criança. Então quando a criança ela tem um desejo, então não é a mãe, é a criança. Aí depois ela vomita, mas depois ela come de novo, ela vira um bicho. Eu não sou do feijão, pastor, mas eu tive que fazer feijão com muito couro. Olha, feijão com bucho, não é com couro? Meu Deus, olha aí, tá vendo? É a criancinha: mamãe, eu quero feijão com couro de bucho. Ó, então isso é maravilhoso, isso está na bribada. Olha, eu amava milho verde, não posso nem sentir o cheiro. Então, abusa algumas comidas e ama outra, né? Sim, aí depois ela, em João Pessoa, meia-noite, 1h da manhã, ela sentiu vontade de comer pé de galinha. Aí eu saí ali pelo centro da capital João Pessoa, atrás, né, de pé de galinha, tal, e não achava não. Até que eu cheguei numa barraca, eu disse: rapaz, aqui tem janta, mas tem galinha, tem pé também. Eu digo que era só os pés. Aí ele arrumou os pés da galinha, mas a Alcione era comendo e lambendo os dedos. Isso chama-se desejo de bucho. É o primeiro desejo da carne. E lembre-se, a carne não é totalmente mal.
Quem achar que a carne é mal, se mate. Porque a carne, ela é boa também. Ela não é totalmente mal, satanás, não. A carne, ela tem as suas regras. Você deve conviver com ela como se fosse uma pessoa. Eu estou enjoando café, pastor, mas não estou grávida, não. Isso aí também é o chamado mistério do desejo. Veja aí, mistério do desejo, Joilson de Assis. Pastor, eu tive desejo de comer camarão frito e milho. Olha! Cuidado com o Olha! camarão. Aí então você coma, não precisa comer muito não, coma só um pouquinho, né? O desejo tem que ser cumprido. Sim, meu esposo trouxe couro e bacon e feijão, mas eu como tanto feijão aquele dia, mas eu comi tanto feijão naquele dia, depois vomitei. Olha aí, vomitou 2 dias seguidos. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso isso, não é não? Mas a pessoa diz, mas pra que comer e depois vomitar? É o bebê, o desejo do bebê. Geralmente em uma gravidez normal existe 1 ou 2 e até 3 desejos. Mas é claro que tem algumas mulheres que se aproveitam, né? Aí fica, eu desejo comer caviar, eu desejo comer isso. Aí o homem vai atrás, mas desejo mesmo é 2 ou 3 durante a gravidez. Eu já acompanhei mulher que comeu bosta de cabra, mulher que comeu tijolo. O desejo mais estranho, quem me contava era a minha mãe, que teve uma mulher que teve o desejo de morder na perna do homem. Tinha um cara que tinha uma batata da perna bem grande e ela desejou e o cara deixou ela dar uma mordida. Danou uma mordida mesmo e ficou mastigando. Aí, assim, esses negócios desses desejos são metafísicos, né? Veja aí, mistério dos desejos ou mistérios do desejo, Joilson de Assis. Então, o primeiro desejo da carne é o desejo de bucho. É dentro da barriga da mãe, gente. Como é que esse bebê queria comer feijão com bucho? Ele já comeu feijão com bucho? Não. É informação de DNA, para liberar um DNA. Menina, pastor, eu gosto de alho frito e limão com comida. Olha aí, tá vendo? Aí, por exemplo, quando você tem um desejo satisfeito, aí vem a abertura do DNA. Isso acontece também no mundo dos vivos, ou seja, no mundo dos adultos. Jacó só abençoou seus filhos depois que comeu, né? Isaac também. Faça comida para mim, que eu te dou a bênção. Agora telha, tijolo, bosta de cabra, terra, eu já vi muito. E não agora não pode comer muito, não, mas come um pouquinho, né? O meu esposo é viciado em feijão. Aí quando você tem um desejo e a criança vê que você comeu, então ela libera um DNA. Entendeu como é a coisa? Na Bíblia era assim, o patriarca tinha um desejo. Aí depois que você satisfazia o desejo do patriarca, ele liberava a bênção. Até o profeta disse, faça uma sopa para mim. Depois que ela fez a sopa, o profeta abençoou ela. Então assim, é a chamada lei do desejo. É a lei do desejo, né? Aí a mulher grávida enjoa comida, enjoa cheiro, mas também algumas delas se viciam em cheiro. Isso é porque a mulher grávida, ela não pensa, ela pensa. Quem pensa é ela e o bebê. Os dois pensam junto. Já vi mulher grávida no meio de criança, sentada com a bunda no chão, brincando que nem criança. Aí eu olhei assim e disse, não é ela não, é o bebê. Uma mulher adulta brincando com criança de terra. Sentada com as pernas abertas no chão, brincando. Não, isso aqui não, isso aqui não, Oxê, virou criança, foi? Não é que ela virou criança, é porque tem uma criança na barriga dela. Então isso aí é interessante demais. Por isso que a pessoa fala, fulano está especial. É um estado especial. Eu viciei em perfume. Tem mulher que vicia em perfume e tem mulher que enjoa perfume. Vomita.
É, tem mulher até que bebe, agora tem cuidado, tem perfume que tem problema químico, né? Bebe um pouquinho, se não pode beber, passa o dedo e passa na língua. É, quais são os problemas que uma mulher pode ter por não ter o desejo atendido? Fica zanoia, a criança tem problema de fala e pode morrer. É, a criança pode morrer. Porque isso chama-se abertura de DNA. Vamos dizer, pastor, eu sonhei, eu estou com desejo de comer tripa de bode assado. Aí então, essa tripa de bode é apenas uma desculpa para um DNA que ela está guardando. Aí quando você come aquela tripinha de bode, a criança come e o DNA é liberado. É o mistério do desejo. O primeiro desejo da carne, Dona Marinette falou que ela teve desejo, mas eu não me lembro qual foi o desejo que eu tive, né? Como eu sou chique, eu acho que eu queria comer caviar. Vige! É chique mesmo, meu irmão. Olha. Eu queria lembrar, Dona Marinette devia me lembrar qual foi o desejo que ela teve quando teve eu. Mas toda mulher tem isso. Está na Bíblia e ninguém pode negar. Se está na Bíblia, eu acredito. Se não está, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba, eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. E também, vá um recado aí para os homens ou parentes. Se uma mulher tem um desejo e você não pode cumprir, você tem que inventar. Ela quer comer uma jaboticabra, mas não está na época de jaboticabra, você dá uva. Entendeu? Ela quer comer de uma loja. A loja não está funcionando, você compra na outra e diz que foi da loja. Tem que mentir. Porque isso o bebê acredita. E o problema de desejo não atendido, eu me lembro da nossa querida Ana Paula. Ana Paula, lá dos Estados Unidos. Ana Paula, casada como é o nome dele? É o marido de Ana Paula. Ana Paula, lá dos Estados Unidos, ela teve 2 filhotes. Os filhotes são gigantão, né? 2 homão. E ela era doida para ter uma filha. Deus prometeu uma filha para ela. Aí quando ela engravidou, surgiu muitos problemas. A máquina dizia que a filha não tinha rins. Depois a máquina dizia que não tinha cérebro, e ela continuou firme. Os médicos querendo tirar, ela disse, não vai tirar. Aí nasceu a menina normal, só que a menina nasceu zarolha e com a linguinha pro lado de fora, assim. A menina tinha os olhos um para um lado, outro para o outro, e a linguinha não entrava para dentro da boca não, ficava... E aí ela contou o testemunho ao vivo aqui na rádio, a Rádio Paz e Luz. Ela contou, maravilhosa, ela contou que um dia ela estava num trem, ou era num ônibus, num trem, e tinha uma velhinha. E a velhinha disse, minha filha, essa menina não bota a língua para dentro, não? E a menina... Aí ela disse, não, a gente está fazendo um tratamento para ela botar essa língua para dentro, e ela nasceu zarolha também. Os olhos, assim, zanoia, nonoia. Aí essa velhinha era muito sábia. Aí a velhinha disse, minha filha, vem cá, chegue. Assim, vai me ser, teve algum desejo de bucho que não foi atendido? Aí ela pensou, e o trem? Tchac, 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 tchac. Ela disse, deixa eu ver, eu tive o desejo de comer um pão de uma padaria e o meu esposo não foi pegar. Aí a velhinha disse, minha filha, chega em casa, peça para o marido ir lá na padaria e comprar. Aí você vai comer o quanto você puder desse pão. E bota na linguinha da sua filha, tá? Pega uns pedacinhos assim, bota na linguinha dela. Ela chegou em casa e disse, oxi. E ela sentiu firmeza na velha, né? Então ela disse, fulano, que é português, é uma moçambicana casada com português. Casal maravilhoso. E disse, vá lá naquela padaria
e compre um pão. Ele disse, não, uma padaria aqui mais perto é melhor. Vá naquela padaria e compre o pão. Eu estou te aguardando. Aí ele disse, tá bom. Pegou o carro, foi na padaria que ela mandou, comprou o pão, trouxe. Ela comeu uns 5 pão. E tirava uns pedacinhos assim de miolo e botava na língua da filha. Aparentemente é uma coisa muito lesa, muito fraca. Aparentemente, gente. Não deu uma semana. A guria botou a língua pra dentro, fez... E os olhos aprumou, fez... Era o desejo que não foi atendido. Toda pessoa que não tem um desejo atendido tem um problema. Eu não sei qual foi o problema que Isaac teve, mas eu com certeza Isaac deve ter tido algum problema. O desejo não atendido gera problema genético. E aí a filha dela botou os olhos para aprumou e botou a língua para dentro. Hoje a filha dela deve estar com 19 anos, uma gata maravilhosa, a coisa mais linda do mundo. Mistura de português com moçambicana, angolana. Ela, não sei se ela é angolana ou se ela é moçambicana. Né? As moçambicanas e as angolanas são lindas, maravilhosas. E aí misturou com o marido dela, que é português, aí nasceu uma menina, a coisa mais linda do mundo. Ela já é uma moça, né? Quase 20 anos agora. Cresceu, ficou enorme e totalmente perfeita. Então aí onde está o perigo da mulher que não atende o desejo de bucho. Entendeu agora? Não precisa 5, 10, 30 pão, precisa apenas um. Depende do desejo, dá para saber o DNA? Não dá, porque é o seguinte, o desejo é um código. Aí quando a criança recebe o desejo, ela abre. É uma lei. Abraão só abençoou depois que teve a comida, Jacó também. Jacó só deu. Isaac só abençoou Jacó depois da comida. Entendeu? Os profetas mandavam fazer comida, depois da comida abençoava. Isso é um chamado mistério do desejo. Porque quando a gente fala em desejo, a gente acha que tudo é mal. Não, desejo é uma força que Deus colocou na gente. O desejo é a razão da vida, sabia? Sem desejo, a pessoa é uma mosca morta. Tu deseja o quê? Nada, deixa comer e cagar. Graças a Deus que deseja comer e cagar. Imagina se não desejasse. Né? Então, o desejo, porque quando a gente fala em desejo, a gente só pensa em mulher, raparigagem, putaria. Não, peraí, minha gente, pelo amor de Deus. Você tem desejo de ser empresário, você tem desejo de ser bênção, você tem desejo de agradar a Deus, você tem desejo de ser pai, de ser mãe. Tudo isso é força do DNA. Então, às vezes, a pessoa tem um DNA Oda, e esse DNA Oda é o quê, pastor? É uma palavra grega. A pessoa tem um DNA Oda, mas não manifesta. Por que não manifesta? Porque o desejo não foi atendido. Eu tenho uma certeza que o nosso patriarca Isaac, que lucrava 100 por 1, que era totalmente próspero, tinha algum problema. Que problema era? Ninguém sabe. Pode ser um dedo a menos, pode ser um zarolho, pode ser uma gaguice. A criança que não tem o desejo atendido pode ser nascer gaga. Que até hoje a ciência não explica o gaguismo. A ciência não sabe o que é o gaguismo. Que a pessoa gaga. É o quê? Uma doença não é? É o quê? Eu digo para você, Joilson de Assis, muitos gagos são gagos, porque não teve o desejo de bucho atendido. Pode nascer sem ouvir, pode nascer sem olfato, porque o DNA está ali, o DNA diz, eu quero um código, o que é que tu quer? Tripa de bode, assada no óleo. Pronto. Então você vai e come a tripa de bode assada no óleo, aí o DNA abre. Mas se você não comer, aí o DNA não abre. Aí onde está o problema genético. Mas não tem tripa de bode, pastor. Então tripa de porco, tripa de vaca, tripa é tripa. Entendeu? Aí se a mulher disser, essa tripa é tão grande, é porque era um bodão, bode tonhão. Ela vai acreditar, entendeu? E outra coisa, se você pega uma mulher grávida e diz para ela que uma fruta é outra fruta, ela acredita e o sabor fica. Por exemplo, você pega uma pitomba e diz que é uma... Tá entendendo? Vamos dizer,
aquela frutazinha amargosazinha, gostosa. Como é o nome? Que a gente faz suco. Você disse que é uma azeitona. Você disse que uma fruta é outra, ela acredita. A criança acredita. Entendeu? Muitas crianças estão nascendo com problema genético por causa das picadinhas. Porém, questão de desejo. As mulheres estão achando que é besteira. Não é besteira. Não é besteira, porque o DNA só vai abrir depois do desejo atendido. Seja qual for. Eu fiquei com desejo, meu filho nasceu de boca aberta. Tá vendo? Você não cumpriu o desejo, não. A criança nasceu assim, ó. Aí você coma, mesmo ele adulto, ele já grande, come e bota para ele comer. A solução é esta. Por exemplo, você teve o desejo de comer, vamos dizer uma coisa rara. Vamos botar tripa de bode, que é gostoso demais, né? Aí não comeu, aí o guri nasceu com a boca aberta assim. Aí você vai lá, compra tripa de bode na feira e assa e come e dá para ele. Mesmo se ele quiser, você dá para ele vai ficar bom, a boca vai voltar. É um ritual, gente. Pastor, é enjoo, exagerado na gravidez. Não, o enjoo é outra coisa. O enjoo é que a criança tem a opinião dela. Do jeito que você não gosta e gosta, a criança também. Por exemplo, tem criança que gosta de perfume doce. Tem criança que odeia. Então a criança, com a mulher grávida, ela pensa por duas pessoas. Ela pensa por ela e ela pensa pela criança. A criança, ela passa a conviver, coaviver com a mulher. Ela vive e a mulher vive. Agora, um dos maiores mistérios que eu já acompanhei alguns mistérios. Criança que voa. Aqui mesmo vieram mulheres que voaram. A criança voou. Mas um dos maiores mistérios foi uma jovem que me seguia lá de Minas Gerais. É que a gente estava tratando questão de maldição hereditária. E ela disse, posso contar um segredo para o senhor, pastor? Minha mãe sabe. De qual é o segredo? Ela disse que ela via tudo e sabia de tudo e lembra de tudo que acontecia na barriga da mãe. Ela lembrava quando a mãe dormia com o pai. Ela lembrava dos restaurantes que a mãe frequentava, que a mãe era chique, a mãe até hoje é chique. A mãe era rica, trabalhava numa empresa do governo. Então ela lembra da comida, ela lembra de que tipo de comida ela comia, galinha. Aí você lembra de tudo, pastor. Eu via pelos olhos dela. Até hoje você se lembra? Eu fiquei, puxa, ela lembrava de tudo, velho. Então isso mostra que a criança participa de tudo. Só que depois que ela nasce, dá um esquecimento, porque a cabeça dela diminui. A cabeça da criança, ela diminui, e ela fecha e abre. Aí nisso aí dá o esquecimento. Mas ela lembra de tudo. O cérebro da criança, ele é 10 vezes mais esperto que o seu. A criança tem 30 vezes os neurônios mais do que você. O coração dele bate quase o dobro do seu. O seu bate 90, da criança bate 140. Então, a vida uterina é um mistério muito grande. E ela disse, eu me lembro de tudo, da rua, da conversa, de tudo. Eu via pelos olhos dela. Eu fiquei, puxa, e a outra voou. A outra criança, a mãe, chegue minha filha, chegue. Ela, gugu, dadai, voou. Aí a mãe, minha filha, saiu correndo atrás dela. E a guria voando, ficou de cabeça para baixo no teto. Parece cena de filme, né, gente? Parece cena de filme. Mas é bom que a gente é pastor de confiança e as pessoas confiam isso para nós. Eu disse, silêncio. Não conte para ninguém, tá? A guria ficou andando no teto de cabeça para baixo. Ai, meu pai! E a mãe, menina! E a menina no teto. E outra veio aqui comigo e disse, pastor, o senhor sabe o que é pitisqueiro, né? Quem é que sabe o que é pitisqueiro? Hã? Quem é que sabe o que é pitisqueiro? É aqueles móveis de guardar, era chamada de prateleira antigo, que era feito de madeira, não era dessa madeira velha podre, não, era madeira maciça. Pronto, veio um aqui que arrancou o pé do pitisqueiro, foi. Danou a mão e fez prá!
Olha, superdotada. Como é que pode isso? Mistério, né? Olha, eu tenho muita facilidade, pastor, com criança. Normal, meninas se apegam mais a mim, mas não tenho filhos. Isso acontece por causa da energia, né? A segunda gravidez, pastor, mas é única. Toda gravidez é única. Você pode engravidar 10 vezes. Eu passo perseguição de mulheres. Porque você tá linda, mulher. Tem muita mulher invejosa nesse mundo. Por que você está sendo perseguida? Porque você está linda, tem filhos lindos, tem um marido lindo. Toda a sua vida é linda. Pelo amor de Deus, se a mulher persegue outra por causa do tamanho da bunda, imagina se a pessoa tiver um casamento bom, tiver um marido legal, se a pessoa for legal. Isso é normal, porque o ser humano é invejoso. Você tem que se trancar e ter cuidado com essa pessoa, dessas invejas. Então a criança na barriga da mãe, ela é muito especial. É o chamado mistério, ou o título, Mistério do Mundo Uterino. Tudo que a mãe passa durante 9 meses, a criança analisa tudo para formar sua própria personalidade. E a criança, ela abre o DNA através de desejo. Desejo. Se um dia a criança tiver vontade de comer um picolé, você coma. Meu Deus, hoje já queriam brigar. Que briguem, mas não com você. Vão brigar com Satanás. Com você não, porque elas querem perturbar você. Se dane, se isola, mulher. Pelo amor de Deus. Sai do meio dessas aranhas. Só tem uma aranha boa, que é Dona Aranha, que está com a gente aqui. Dona Aranha subiu pelas paredes. Preste atenção, tá? Aí o desejo de bucho é mais do que um desejo, é o primeiro desejo da carne. São 3, tá? São 3. Às vezes tem bebê que é só uma. E às vezes o bebê é o seguinte, ele tem os 3 e você nem percebe. Aquele de pronto, azeitona. Tem mulher que tem desejo de comer azeitona. Aí você pergunta, com caroço ou sem caroço? Com caroço. Aí você dá com caroço. Sem caroço, você dá sem caroço. Ela vai vomitar depois, né? Mas pode ser até aquele desejo que tem na hora. Ela está no restaurante, ela vê uma coisa e quer comer, pronto, ela cumpriu-se um desejo. Aí abre um DNA. Não é à toa, gente, que a Bíblia mostra o desejo de Sara. Sara teve o desejo. Deus não ia gastar uma página da Bíblia para contar uma besteira. Esse negócio de desejo de bucho é uma besteira, é uma frescura. Porque tem gente que é estúpido, tem gente que é ignorante, tem gente que só acredita que você caga se você cagar na cabeça dele. É uma coisa assim idiota. Se dane esse tipo de gente. A Bíblia fala, existe desejo de mulher e desejo de bucho. Até na política é assim. Até na política. Quando o filho de Salomão se apresentou ao povo como um novo rei de Israel, o povo se apresentou para o filho dele, chamado Reoboão, e disse, Reoboão, Salomão era muito bom, mas cobrava muito imposto. Só tem um cara que cobra mais imposto do que Salomão, que é o cara lá de Brasília, aquele ladrão. Porém, Salomão cobrava muito imposto, mas devolvia, né? E aí, resultado... O filho de Reoboão olhou assim, aí tinha 300 conselheiros de Salomão, que é os velhos, e tinha 300 conselheiros dele, que eram os novos. E o povo, Reoboão, Salomão cobra muito imposto, velho. E olha que o imposto de Salomão era 10%, que era o dízimo. O imposto do Brasil, 27%. Eita! E aí, Reoboão disse, calma, que eu vou consultar os meus conselheiros. Aí foi para os velhos. Aí os velhos disseram, Reoboão, esse povo quer só um agrado. Esse povo quer só um agrado. Se você agradar eles, eles vão comer na tua mão. Tu faz o seguinte, tu reduz o imposto, depois tu aumenta. Entendeu? Aí Reoboão foi por novo. Conselheiro novo, formado em raiva. Virgem Maria.
Aí o conselheiro novo disse, bote pra lascar, Reoboão. Bote pra lascar. Você é o rei. Bote botando. Eita, foi. Aí, você é o rei, que rei é você? O povo exigindo as coisas e você fazendo. Bote pra lascar. Diga pro povo que o dedo menor do pai dele, ó, o dedo é esse aqui, ó. Que o dedo menor de Salomão será o meu maior. Aí foi onde ele deu o dedo pro povo. Foi. Até hoje é palavrão esse negócio, né? Ele disse, o dedo menor do meu pai será o meu maior. Eita! Aí Rehoboão se colocou, os príncipes, 10 príncipes, olhou, né? Era para ele dar uma babada, vamos conversar, peraí, como é o imposto? Imposto de quê, hein? Vamos diminuir, eu vou diminuir 0,5%. Peraí, eu diminuo isso e aumenta aquilo. Ah, não! Aí todo mundo, atenção! Aí os velhos dizem, faz a vontade do povo. Depois, ó, tá entendendo? Faz que vai obedecer ao marido, aí depois que tu manda, velho. Diz assim, ai, eu estou tão carente, eu quero um homem para mandar em mim. Aí o besta acredita, você casa e depois você manda nele. Eita! Foi os conselheiros de Salomão que disse isso. Foi. Contigo, eu morarei até debaixo da torre. Aí quando você casar, aí ele vai dizer, oxe, você não disse que ia morar até debaixo da torre? Torre Eiffel em Paris. Epa! Você não disse que eu ia mandar em você? Não, porque eu estava em campanha, agora eu já estou eleita, agora quem manda sou eu. Tô, minha picanha! E aí, meu irmão, chegou o Rehoboão. Atenção! Cadê meu negócio aqui? Me dê. Atenção, irá falar o grande rei Rehoboão, filho do homem mais sábio do mundo, Salomão. Fale, rei! Aí aquela bandeja, pá! Pá! Aquela bandeja é para espantar a lombriga. Pá! É mesmo. Espírito, aquela... aquele chamado gongo. E aí, Rehoboão disse, os príncipes, e aí, Rehoboão, vai diminuir imposto da Shopee? Rehoboão, e aí o imposto, como é que vai ser? Rehoboão ficou só olhando para os caras. Rehoboão chegou e disse, para que vocês saibam que o rei de Israel sou eu, olha! Eu vou dizer para vocês que o dedo menor do meu pai será o meu maior. E se meu pai vos oprimiu, eu vou oprimir muito mais. Aí os príncipes, seu filho de uma... vai te lascar, velho. Aí começou, vai te lascar, guarda. Aí a briga começou, velho. E aí Israel separou. 10 tribos, chamado Grande Cisma de Israel. Foi a segunda rebelião de Israel. A primeira foi com aquele sacerdote velho burro que botou a mulher para os caras pegar. E os caras mataram. Aquele doido. E o segundo foi agora, com Rehoboão. Rehoboão disse, olhem para mim. Aí os caras... Era para ele dizer, não, meu irmão, vamos conversar, rapaz. Lero. É o seguinte, como é para baixar quanto, hein? Vamos abaixar. Picanha e cerveja, tal. Não. Ele olhou para os caras e disse, se meu pai, eu sou o rei de Israel, Rehoboão, filho de Salomão. Vocês estão olhando para o rei. Todo mundo olhou. Se meu pai vos oprimiu, eu vos oprimirei muito mais. Seguiu os novos conselheiros, velho burro, conselheiro do Satanás. Os velhos dizem, calma, esse povo está muito calmo, povo, dá um agradozinho para esse povo, que eles vão comer na tua mão. Aí Rehoboão disse, aqui está o rei de Israel, filho do grande rei Salomão. Se meu pai vos oprimiu, eu vos oprimirei muito mais. Está na Bíblia, velho. E o dedo menor do meu pai será o meu maior. Tome.
Epa, vai te lascar, Reoboão! Reoboão, filho da Uti! Faz... Eita, pílula! Guardas! Guardas! Segura esse príncipe! Príncipe é príncipe. O príncipe toma na cara do guarda, o guarda toma na cara do príncipe, os babão dos príncipes. Rapaz! Foi uma cacete. A reunião terminou no pau. Guardas! Guardas! E os príncipes, meus guardas! E os guardas invadiram. A guerra começou ali, velho. Não teve conversa. A guerra começou ali. 2 príncipes disseram, não, a gente tem que obedecer Reoboão. Os outros disseram, obedecer uma merda. Se lasque, Reoboão. Reoboão, filho da puta. Pode lascar. Reoboão se recolheu. Os babão, calma. E os príncipes, ataquem. Aí a briga começou lá mesmo no palácio. Os príncipes, vamos para casa. Trairemos o nosso exército e destruiremos vocês. Aí começou irmão matar irmão. Foi Israel matar Israel. Israel contra Israel. Aí 10 tribos atacaram 2. 10. As 2 que ficaram do lado de Reoboão tinha benéfica, né? Tinha benéfica. E as outras não tinha. Só estava pagando imposto, vivia para pagar imposto. E aí começou a briga de Israel por causa de um desejo. Foi. A Bíblia não fala que o pecado começou por causa de um desejo? É o mistério do desejo. Meu desejo é te louvar, meu desejo é estar nos átrios do Senhor, meu desejo é te ver, é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu desejo é te louvar, meu desejo é estar nos átrios do Senhor. Agora tem um mistério, também a gente não pode satisfazer todo o desejo. Eita! Senhora, cadê um negócio aqui? Pega aqui. Então, aprendeu aí que o primeiro desejo... Oxe, demorou muito, pô. Oxe. Vamos tu. Saúde. Paz. A Israel se dividiu. E as tribos do norte atacaram as tribos do sul. E o cacete comeu. Morreu mais de 300.000 judeus, um agarrado com o outro, metendo a faca no outro. Só por causa desses conselheiros, filhos da Lutes, que aconselharam Reoboão cheio da bola, pensando que era o bambambam. Olha, o bebê se mexeu, pastor, olha só, que ele tá ouvindo eu. Ô bebê linda, bebeia, aí lá, ô bebê, então assim, Israel caiu aí, e veio levantar em 1948, caiu aí. Israel vem levantando, caindo, a grande queda foi com Reoboão, e os judeus se mataram na faca e na espada. Os judeus só vieram a crescer fora de Israel. Não teve judeu que cresceu em Israel. Todo judeu é rico fora de Israel. Olha! Ela dá chute, pastor, quando escuta Chiquinho. Olha! Ô, bebê! Ela tá escutando eu na barriga, ó. Que privilégio, velho. Ó, então, você aprendeu aí? O primeiro desejo da carne é o desejo de bucho da mulher. E isso abre o DNA. Abre o DNA para muitas coisas boas. E essa informação é uma informação privilegiada.